Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e só para alguns esclarecimentos antes da gente começar essa aula. Peço desculpas a vocês pelo atraso que essa aula com certeza está subindo, justamente porque me encontrei doente, né? Inclusive aos que assistem às aulas às sextas-feiras presencialmente puderam perceber que não fui eu quem lecionei. Então, só para esclarecer isso para vocês, eu ainda, né, essa aula está sendo gravada no sábado seguinte. Eu ainda não me encontro 100%, mas ainda assim, pensando justamente nessa, para que vocês não tenham maiores perdas, eu vou fazer essa gravação, então já peço também desculpas por alguma, né, ou pela voz um pouco mais embargado, até por alguma lentidão nessa história toda, mas vamos lá. Agora, se localizando dentro da aula em si, né, do que a gente, enfim, teria na sequência, a gente nessa semana vai entrar numa retomada, né, dos assuntos que ainda não foram lecionados, ou seja, até antes da pandemia a gente já havia tido algumas aulas, depois acabamos parando e começamos a fazer os vídeos, né, de forma remota, e aí agora nessa volta, né, a quem aderiu às aulas presenciais, a gente está fazendo justamente uma revisão, estava fazendo uma revisão, porque agora, a partir dessa semana, como eu disse, a pedido do Ayrton, né, a gente vai fazer uma segunda, digamos assim, né, segunda retomada e agora sim para assuntos novos. Então, o que você vai ver hoje ainda não foi gravado, né, não estou dizendo que você nunca viu, você pode ter visto em outras, né, outras aulas, em outros lugares, durante sua carreira acadêmica, mas aqui a gente vai ver isso pela primeira vez. Falou? A gente começa então em Matemática 2 a falar sobre trigonometria, por isso o nome é Introdução à Trigonometria. Eu diria para vocês que quanto à importância desse módulo, ela é grande. Sim, por quê? Porque tanto na prova da UERJ, exame de qualificação, quanto na prova do Enem, né, no caderno de Matemática e Tecnologias, a gente certamente tem uma questão, né, pensando na UERJ, uma questão dentro das 10, certamente, que envolva a trigonometria, não somente às vezes. E também, quando a gente fala da prova do Enem, a gente tem ali sempre 2, 3, né, questões que podem ou ser apenas de trigonometria ou podem ter alguma relação assim como as da UERJ, né? Às vezes você precisa de trigonometria e mais alguma outra parte, né, da matéria. Quanto aos pontos, né, que, por exemplo, geralmente a gente fala na prova do Enem assim, né, competências e habilidades, e justamente para ver se isso vale muitos ou poucos pontos. E aí a gente pode pegar meio que né, fazer uma análise material histórica, né, da prova do Enem, do novo Enem, né, que vem desde 2009. Então, quando a gente fala de trigonometria, certamente dessas, em média, 3 questões por ano, a gente tem ali uma questão que vai ser muito tranquila de vocês conseguirem fazer. As outras duas, eu já não posso te garantir como é que vai ser essa cobrança enquanto a dificuldade. Então, dessa uma, provavelmente você leva bastante ponto, né, se você acertando ela, porque, né, pensando a nível, né, aquela história, se tem muitas pessoas acertam nessa prova, então sim, essa questão vale mais pontos. Porque ela aí sim, pelo número de acertos, ela é considerada fácil ou difícil. Percebeu? Então ela não. A prova. Essa TRI, né, essa teoria da resposta ao item, ela faz esse tipo de valorização, ao invés de você estar valorizando através, né, não ao invés, mas assim, algumas provas, né, se você acertar uma questão, você leva um ponto, né, é direto. Na prova do Enem não quer dizer a mesma coisa, né? Porque, inclusive, não só analisando por essa parte de número de acertos da maioria, mas em relação à sua prova mesmo, né? Porque, assim, se dentro da sua prova você, por exemplo, tem algumas discrepâncias, exemplo, se você, numa questão em que, pô, o Brasil inteiro acertou e você, pô, acabou vacilando, marcou errado, é, isso quer dizer alguma coisa, sacou? Não é simplesmente um erro. Então, se em alguma outra questão que envolva aquele assunto, ou até mesmo uma outra questão que, pô, por exemplo, seja muito fácil, ou muito difícil, por exemplo, né, que eu falei fácil mesmo, muito difícil depois, você com certeza, acertando ela, vai querer também dizer alguma coisa mais do que o acerto. Porque você vai ter uma discrepância que enquanto uma muito fácil você errou, outra mais difícil você acertou. Então, isso não necessariamente significa que você, pô, de duas acertou uma, né? Ou de todos aqueles pontos você vai levar, né, daqueles duas questões que valem uma quantidade de pontos, você vai levar metade dele, sacou? Então tem muito essa divisão, né, da interpretação de como a sua pontuação vai ser formada ao final da prova e de questão a questão, obviamente. São papos que a gente pode trocar também ao longo, tanto com a Ayrton ou comigo, porque sempre que a gente puder, vocês podem acessar isso, essas informações com a gente. E internet também tá aí, né, galera? Google, YouTube, é só você ir lá pesquisar a teoria da resposta ao item que a gente vai falar. Então, voltando aqui para trigonometria, eu começo para vocês chamando a atenção desse assunto que, para mim, ele é de médio para muito importante,
justamente porque de uma prova de 45 você vai ter ali 3, 4 questões, eu acho que isso é muito importante. Ainda mais que, porra, uma delas, talvez até 2, ou até 3, né, sejam questões não difíceis, questões fáceis, ou que vai ali ser mais batida do que difícil, né? Então, saber as questões que são batidas também ao final da aula vai ser importante. Bora. A gente começa a aula de hoje falando sobre, nessa introdução à trigonometria, de ciclo trigonométrico, que para mim, ela é muito importante porque vai dar uma base boa para a gente depois falar de trigonometria no triângulo retângulo, que é o mais importante da aula de hoje. Então, na estrutura da nossa aula, trigonometria no triângulo retângulo é a grande aplicação, onde mora a maioria das questões da aula de hoje. Então aqui é mais um início. Então é muito mais do que você gravar coisa aqui, eu queria que você prestasse atenção mesmo, né? Deixa para anotar depois, porque aqui eu quero falar coisas aí que eu quero que você confirme se você já sabia, ou se não, aí sim tu anota, aí sim tu pausa, dá, né, volta ali para ver se tu não sabia mesmo, ou então faz a tua anotação, sacou? Bom, o ciclo trigonométrico, só para te apresentar, ele recebe esse nome ciclo, né? Porque a gente vai imaginar uma circunferência de raio 1, já é? Uma circunferência de raio 1. Minha caneta tá falhando, deixa eu pegar outra. Circunferência de raio 1. Ok? Vou adiantar aqui 1 também, mas depois tem uma outra justificativa por que vai ser aqui embaixo e aqui na esquerda menos 1. Porque justamente quando a gente centraliza essa circunferência nos eixos cartesianos, x e y, a gente acaba tendo nesse cruzamento aqui, né? Seria o ponto chamado de origem, ok? E a gente vai ter meio que sentidos positivos e negativos. Sentidos esses positivos e negativos que vão ser completamente ligados aos eixos verticais. Então é por isso que na hora que eu te falei que circunferência é de raio 1, eu marquei aqui menos 1. Beleza? Porque a gente vai pensar que aqui, além de ser a origem, é o 00, aquele 00 do eixo cartesiano mesmo. Então a raio 1 para cá vai ser no sentido positivo, aí para a esquerda vai ser o sentido contrário, por isso negativo, ok? Né? Lembrar que isso aqui indica pra gente o sentido, né? Se é positivo ou negativo. No eixo vertical a mesma história, né? Aqui é no horizontal, abscissa, eixo X, eixo Y vertical vai ser a mesma coisa, para cima, o sentido é positivo para cima, então para cima é positivo, mais 1, e para baixo é negativo. Então o raio dela é 1, uma unidade, um tamanho, né? Uma unidade de tamanho, mas quando a gente pensa nesse contexto, né, de plano cartesiano, a gente vai marcar aqui como menos 1 porque existe sentido, né? A origem não é lá no início da reta, é porque não tem início de reta, né? Reta é infinita. Então a gente vai marcar aqui, né, o cruzamento dos eixos como 0, 0, a origem, e aí para trás é negativo e para frente é positivo no eixo horizontal. Para cima é positivo e para baixo é negativo no sentido vertical. Fechou? Beleza. Quando a gente faz essa centralização dessa circunferência nos eixos cartesianos, além do raio 1, eu também chamaria a sua atenção no seguinte, que essa circunferência fica dividida em 4 pedaços. Esses pedaços, na matemática, a gente chama de quadrantes. E repare que eu estou começando a escrever o primeiro quadrante aqui, ó, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui. Sabe por que é assim? É uma convenção mesmo, beleza? É que para cá, na trigonometria, que é o sentido... E aqui embaixo, o sentido negativo, ou seja, se você andar né, seria uma espécie de andar ao contrário, se você estiver pensando no sentido trigonométrico, ou você pode estar andando no sentido horário, né? Porque aqui acaba aí que esse sentido negativo ele é diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, com o relógio, tá? Então, o sentido positivo é daqui, da direita para a esquerda. Falou? Beleza. Algumas marcações que eu acho que também são muito interessantes quando a gente fala de ciclo trigonométrico são as marcações dos ângulos. Porque, por exemplo, ângulos do primeiro quadrante, eles vão acabar tendo também um certo limite, né? Eles vão de 0 grau, porque é da onde começa, né? Então, a marcação de 0 graus também está aqui, beleza? E, por exemplo, o limite, né, do primeiro quadrante vai ser justamente 90 graus, ou seja, 1/4 de uma volta completa, que é 360. Então, se você pegar 360 e dividir em 4, né, pedaços iguais, 4 pedaços iguais de 90 graus. Então, cada setor desse, cada quadrante desse, poderia ser um sinônimo também, vai ter 90 graus. A grande parada é que no primeiro quadrante, beleza, vai de 0 a 90, mas daqui para cá não vai de 90 a 0, por exemplo. Vai de 90 até quanto? Mais 90 graus vai dar 180 graus. Falou? Aqui, o limite do segundo quadrante é 180, que é o início do terceiro. Perceba? Percebeu, né? Melhor dizendo. E aqui embaixo, então, seria mais de 90 graus. Então, você teria 270 graus na marcação angular, ok? E morando juntinho com 0 graus, no mesmo ponto, a gente vai ter, além do 0 graus, o 360 graus. Falou? Que seria essa volta completa. Então, ela justamente completa no ponto que é o início, né, de uma próxima volta, por exemplo. E aí, nesse papo de próxima volta, eu até queria chamar a sua atenção sobre o que a gente chama de
família de arcos côngruos. Porque assim, se eu, por exemplo, marco aqui, aqui tá com uma carinha de, não sei, colocar 30 graus, para me facilitar. Se a gente marca aqui, por exemplo, 30 graus, a gente com certeza pode falar que nesse mesmo ponto, perceba, não é que é igual, no mesmo ponto, coincidente a ele, a gente teria, por exemplo, ó, pensa no seguinte, vamos dar uma volta completa e vamos ver onde a gente pararia. A partir do 30, se desse uma volta completa, aqui seria 360 e aqui seria andar mais 30, né? Beleza? Então, se a gente marca aqui 30 graus, então mais 30 graus em 360, a gente teria o 390. Sacou o que eu quis dizer? É como se o 390 fosse 30 mais 360, ou ao contrário, né? 360 mais 30 graus. Deixa eu fixar esse foco, agora que eu percebi que esse foco tava, né, não estava fixo, agora está fixo. E assim como também a gente pode adicionar 360, ou seja, fazer mais uma volta, então são sinônimos, né? Dar uma volta, aumentar em 360 graus, né? Adicionar 360 aqui nesse valor. Então se eu pegasse 390 e adicionasse 360, vamos lá, 390 mais 60 daria 450, então isso daria 750. E assim iria, tá? Ou seja, sempre que você colocar mais 360, você vai achando outros ângulos, que são ângulos distintos, perceba isso, ângulos distintos, mas que eles fazem parte de um mesmo ponto, eles compartilham o mesmo ponto. Então a única igualdade entre eles é de ponto, eles estão no mesmo ponto, mas eles não são iguais, tá? Tanto é que, por exemplo, a gente vai poder falar lá na frente que o seno de 30 é igual ao seno de 390. O seno, porque ele acaba fazendo uma marcação que vai justamente usar o ciclo trigonométrico como referência. O seno, para a galera que já estudou isso, né, deve lembrar que o eixo deitado, futuramente a gente vai chamar de, ao invés de eixo x, eixo dos cossenos e eixo dos senos. Então, por isso que muitas das vezes quando você calcula o seno de 30, por exemplo, seria a mesma coisa que o seno de 390. Porque, na verdade, não é que 30 é igual a 390, mas como todas as marcações de qualquer ângulo eles vão ter esse limite de 0 a 360 graus, então sempre que você completar mais do que uma volta, você vai ter uma repetição de valores. Consegue concordar comigo? Então por isso que o de 30 vai ser igual a 390. Depois a gente vai perceber também que dá até para ter outros, além do 390 e 750, que é quando a gente for falar de rebatimento de quadrante, né? Mas isso aí, redução de quadrante, melhor dizendo, mas isso aí é um papo bem, né, daqui a alguns tópicos. Eu ainda quero fazer algumas marcações diferentes dessa, para que você perceba em que, por exemplo, daria para eu ter uma marcação diferente dessa aí, né? Eu vou fazer uma bem aqui em cima. Acho que aqui eu dei uma falhadinha. Deixa eu dar uma roubadinha aqui. Beleza, foi. Eu vou marcar aqui em cima tá com cara de 120 graus. Aí só para você entender que junto com 120 graus, a gente poderia ter outros também, né? Se eu adicionasse 360 graus, beleza? Então só para te mostrar algumas dessas marcações que são, né, no sentido positivo. Então no sentido positivo, aqui é de 0 a 90, de 90 a 180, por isso 120 está aqui nesse meio, queria te mostrar isso. Aí tem ângulos entre 180 e 270 e por aí vai, a gente vai depois trabalhar com a relação de seno, cosseno e tangente para isso. A princípio, isso é só a apresentação do ciclo trigonométrico. Já que eu já mostrei para vocês ângulos no sentido positivo, vou mostrar alguns no sentido negativo também. Por exemplo, se eu a partir do zero andasse, não sei, marcasse aqui, fazer uma marcação de preto. Se eu andasse menos 70 graus, né? Lembra que é o sentido negativo? Então eu andei 70 só que no sentido contrário ao que é positivo, então para cá, por isso é marcação negativa. Sabe quem, por exemplo, seria coincidente com 70 graus? Porque vamos lá, se a gente marcou 70 aqui, então significa que aqui tem 70 graus, né? Independente de ser positivo ou negativo, né? Porque o negativo e o positivo só indica para qual sentido tá andando, né? O ângulo e seu tamanho é a mesma coisa. 70 ou menos 70, o tamanho é igual. Só o sentido que muda e isso é indicado no sinal. Então, voltando. Aqui tudo tem 70 graus. Então, se eu pensar numa volta, além desse ponto, além dele ser representado por menos 70, ele também poderia ser representado por 360 menos 70. Entendeu? Então, se fosse 360 menos 70, daria 290. Então, repara que até em alguns quadrantes a gente vai conseguir... Quer dizer, na verdade, todos, né? Além de uma marcação positiva, que nem a gente estava fazendo aqui, a gente também pode fazer uma marcação negativa. Então, menos 70 é a mesma coisa que o 290. Agora, menos 70 é igual ao 290? Não, tanto é que eu nem estou usando igual. Eles compartilham, eles são iguais no ponto. O ponto, a marcação onde eles moram, que é, né, é igual. Sacou? Essa é a relação de congruência entre eles. A marcação do ponto, a localização no ciclo, e não o valor do ângulo em si, né? É só você pensar aqui, né? Se eu dou menos 70 graus, né? Sei lá, faço uma inclinação de menos 70, e aí imagine o que você quiser com uma inclinação de menos 70 no seu dia a dia, ela não vai ser igual a uma inclinação de 290, ponto.
É só porque no ciclo trigonométrico, como tem um limite de 0 a 360, outros ângulos maiores de 360 vão acabar coincidindo, e até ângulos menores, né, como o negativo. Fechou? Mas o negativo acho que não é algo muito importante não, só queria te mostrar mesmo. Tranquilo, gente? Então é isso. Agora vamos ao tópico 2, que eu quero falar com vocês sobre as tais linhas trigonométricas.